Oi, turma! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, a nossa amiga Silvia, do Centro Espírita Luz e Fraternidade, lá de Araçatuba, veio contribuir com os nossos estudos. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar sequência às nossas aulas. Dia 3 de outubro comemora-se o nascimento de Allan Kardec. Então nós vamos hoje ter a aula sobre as irmãs Fox, que foram acontecimentos que antecederam a Kardec e possibilitaram a ele o conhecimento da manifestação dos espíritos e incentivaram ao estudo e a Kardec pudesse fazer a codificação da doutrina espírita. Então, no ano de 1855, Kardec teve contato com o fenômeno das mesas girantes, né? Que eram mesas que, apoiadas assim com a mão, com a energia de médiuns, elas rodavam no ar e, através de pancadas, de batidas, elas respondiam perguntas. Só que para chegar nessa revelação para Kardec, nós temos que ver que foi uma coisa paulatina, ela não veio de uma hora para outra, foi gradual. Veja que a humanidade também recebeu isso, esse conhecimento das leis de Deus, de como funciona o universo divino, né? De uma forma gradual também, de acordo com a nossa capacidade de aproveitamento. Conforme a gente foi evoluindo espiritualmente, moralmente, as lições, os conhecimentos foram dados a nós. Vejamos em Moisés, né, que nos foi dada a noção, através dos 10 mandamentos, a noção da justiça. Jesus veio trazer para nós a lei do amor, né? E muitos conhecimentos que ele, governador do planeta, um espírito que ajudou a formar o nosso planeta, ele tem um espírito considerado um espírito já puro, tem um conhecimento vastíssimo, mas ele não pôde passar para nós não tínhamos essa capacidade. E ele sabia que na Terra ia haver, como nós não aceitamos a sua doutrina, ia haver como que assim, um sombreamento de tudo isso. Nós tivemos a Idade das Trevas, a Idade Média, que ia se perder esse ensinamento. Então ele disse que ele ia mandar um Consolador, que era o Espiritismo, que ia restabelecer a verdade, tratar novamente daquilo que ele disse, dos seus ensinamentos e responder muitas questões, ensinar muito mais, e que ficaria para sempre. Mas, como nós vimos ao longo da história, todas as pessoas que foram mandados aqui para nos ajudar, Francisco de Assis, todos os pensadores, né, ao longo do tempo, eles foram mortos. Então Jesus, recebendo de Deus, recebeu essa incumbência de colocar agora, não corporificar em alguém essa mensagem, mas em algo que os humanos não podiam matar, destruir, que eram os espíritos. Como ia destruir um espírito? Eu podia matar um apóstolo, né? Mas prender mais espíritos ao longo de todo o planeta, se manifestando, eu não podia matar. Então, o espiritismo veio através desse fenômeno, a manifestação no planeta, em vários locais, de espíritos, para chamar a atenção das pessoas de que havia o plano espiritual, que havia uma vida além dessa, né? As pessoas aqui passaram um tempo muito materialista, com muito medo, tivemos muitos problemas históricos, né? E o espiritismo foi lançado na Terra, não foi uma coisa assim, de repente. Houve um preparo, uma preparação para que a gente pudesse estar preparado mentalmente e o nosso coração também para aceitar essas revelações tão importantes para nós. Então, ele antecedeu o Espiritismo o século XVIII, o século XIX, que é onde foi lançado o Espiritismo, é uma torrente de grandes pensadores, de ideais de liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa. Tivemos, ao longo dos centros culturais, uma evolução muito grande em termos de escritores, pintores, o pintor Chopin, músicos, né? Chopin, Beethoven, pintores Monet, Renoir,
escritores, Victor Hugo, Lamartine, cientistas, Pasteur e o Darwin. Quantos não vieram, e outros mais, filósofos, trazer luz a toda a arte, a história, para que a gente pudesse receber bem esses ensinamentos. E olha que não deu muito certo, porque na França não ficou, né, assim, muito, as pessoas não adotaram muito, e acabou se transferindo para o Brasil o espiritismo, né? Mas também já estava meio previsto por Jesus. Então veja bem, olha, eles fizeram até, reencarnou Napoleão na época é um espírito em evolução, e ele veio aqui para tentar selar a paz na Europa, não ter guerras, e acabou falindo, fazendo a guerra, mas assim, os espíritos montaram um contexto de iluminação nas consciências, para a gente poder receber o espiritismo. E houve, então, uma invasão, que eles falam, né? Uma invasão organizada de espíritos à Terra. Tudo quanto é lugar. E aí começou aos poucos, foi programado isso. A gente atentar, olha, existe coisa além da matéria, dessa vida que a gente vive, só pensando em comer, beber, dormir, trabalhar, né? Se divertir. Né? Então vieram vários médiuns que antecederam o nosso alvo hoje, que é das Irmãs Fox, 1848. É isso que a gente vai tratar, porque a partir delas aí teve esse boom mesmo de espíritos, de fenômenos mediúnicos para chamar a atenção da humanidade. Isso começou, as Irmãs Fox, a gente vai ver nos Estados Unidos, num condado entre Rochester e Buffalo, aqui perto do Canadá, mas nos Estados Unidos. Era um vilarejo de Wadesville, né, que era pequeno. Olha como que era a fotografia da época, o pessoal era agricultor, eram muito religiosos, né? E essa família, a família Fox, é a família que ajudou a divulgação desses fenômenos. São muito importantes para nós, nós devemos a eles, a esses espíritos tão assim corajosos que vieram aqui, né? Porque não é fácil você falar de espíritos para uma população que ainda era a parte religiosa era muito endurecida ainda, e as pessoas eram muito materialistas, né? Então nós vamos ver 10 anos antes do surgimento do Livro dos Espíritos, a família, o pai John Fox, a mãe Margaret Fox, eles tinham 6 filhos, mas moravam na casa com eles Margaret Fox, que tinha o mesmo nome da mãe, tinha 10 anos, a Kate Catherine Fox, que tinha 7, e eles tinham uma filha casada, que era professora, morava em Rochester, a Lia, né, que também fez parte dessa parte mediúnica aqui. Eles alugaram uma casa que, segundo as pessoas na época, ela era assombrada, que tinha muitos fenômenos de batidas. Mas o John Fox, que era pastor protestante, falou, não, Deus vai nos proteger. Mas ele esqueceu que no plano espiritual ele tinha feito um acordo ali que a família dele ia ter um papel muito preponderante, né, na vinda do espiritismo. Então eles não iam ter esse sossego que eles achavam que eles iam ter, né? Mas já estava tudo programado. A casa da família Fox, antes na casa morava a família Bell, né? E eles acabaram, por ganância, matando um comerciante, vendedores, eles vendiam bugigangas nas portas, linha, dedal, uns anéis, né, de porta em porta. O comércio lá naquela época era assim. E eles ficaram assim, querendo tudo aquilo que o vendedor tinha, mataram e esconderam o corpo dele na própria casa. Né? Aí abriu-se um processo, nada ficou provado. Eles começaram a ouvir muitos barulhos na casa e eles saíram daquela casa com medo, né? Aí a próxima família que foram lá é a família Wickman, também ouviram batidas, a menina acabou vendo um homem, um espírito lá, eles também foram embora. E aí a família Fox alugou a casa e os mesmos fenômenos começaram a acontecer. E as meninas, a Kate e a Margaret, ficaram com medo e foram dormir com os pais. Mas em 31 de março de 1848, foi quando deu início a tudo isso de uma forma assim, bem incisiva mesmo. Porque esses fenômenos eles não aconteciam por acaso. Você vê, eu não falei que o espiritismo, todo esse processo de iluminação da humanidade, ele veio com espíritos de alta luz, que estão
fazendo, programando, planejando. Isso aqui também foi planejado, né? Eles tinham um suporte na equipe do Espírito de verdade. Então eles ajudaram que tudo isso se fizesse para chamar atenção em relação aos espíritos. Então aquele dia foi muito ruído, muito vento, e a menininha, a menor, resolveu conversar com aquelas toque-toque, aqueles barulhos que tinha na casa. E ela falou que duvido que você, senhor desconhecido, senhor pé rachado, que você bata na madeira 2 vezes que nem eu. E ele fez. E eles começaram a perceber que ali não era uma coisinha só, porque aí Margarete, a filha mais velha, começou também a fazer um jogo, batia para ele bater também. E um dia a senhora Fox falou assim, ó, vamos ver se você... Ela começou a perceber. Ela falou assim, ou eu tô conversando com o diabo, ou tem alguma coisa aqui. Eles eram protestantes, né? Então eles começaram a fazer um código. Se fosse sim, a resposta à pergunta era uma batida. Se fosse 2 batidas era não. E ela perguntou para o espírito quantos filhos ela tinha. O espírito falou a idade, quantos filhos ela tinha. O espírito falou que ela tinha 7 filhos. Ele falou, você errou, eu tenho 6. Mas ele continuou falando que era 7. E aí ela lembrou que um tinha morrido em tenra idade, né? E aí eles perceberam, ó, tem uma coisa aqui. Não é só essas pancadas, não. O espírito é uma coisa inteligente. Eles entenderam que tinha um espírito. Aí eles conseguiram fazer um alfabeto, tipo assim, uma batida era o A, 2 batidas era o B, e assim sucessivamente. E acabaram tendo como resposta desse espírito, que eles chamavam o Charles Rosman, que foi aquele que foi morto pelo casal Bell, né? Enterrado lá no sótão. Ele tinha 5 filhos, e a esposa também tinha morrido depois dele. E isso daí foi uma coisa que os Fox passaram a chamar os vizinhos. Esse espírito passou a responder perguntas, ficou dos vizinhos, ficou tão famoso que teve até um panfleto falando de barulhos misteriosos, né? Aqui, barulhos misteriosos na casa dos Fox. Isso aí foi para cidades vizinhas, Rochester, acabou indo para os Estados Unidos todo, Nova York, né? E vieram pessoas também para verificar isso, mas até que enfim a solução do crime lá acabou não dando certo do Rosman. Por quê? Porque eles fizeram 2 escavações, numa encontrou água, outra encontraram um pouco de osso, eles não sabiam bem se era humano, tal, mas como não tinha quantidade de osso normal do ser humano, acho que 250 ossos, eles acabaram deixando para lá como se não comprovasse o que o espírito tinha dito. Essa comprovação desse assassino do Rosman só se deu em 1904, quando a Kate e a Margaret já tinham até desencarnado. Deu até notícia, a notícia aqui, né, no jornal, né, que realmente acharam a maletinha dele com as coisas e acharam o esqueleto. Comprovando que elas estavam certas no que elas falavam, né? Ele estava na parede, aqui, ó. O casal Bell, eles fizeram uma parede, tá vendo? Aqui tem a parede da casa, eles colocaram o corpo aqui, construíram outra parede. Então eles achavam que estavam na terra, mas na verdade estava na parede. Então em 1904, um grupo de crianças esbarrou nessa parede e acabou achando o esqueleto, comprovando a imortalidade da alma e a comunicação que realmente estava correto, o que Kate, a família Fox, né, dizia sobre o espírito Charles Rosman. E temos também que a época elas foram estudadas muito, e era muito difícil porque a igreja achava que era coisa do diabo, os cientistas, os materialistas, aliás, achavam que era fraude, que elas estalavam os joelhos, estalavam os dedos do pé, né? Então elas foram amarradas, despidas, separadas, isoladas, fizeram muita coisa. E principalmente Kate tinha uma mediunidade muito grande. Ela podia, a mediunidade de efeitos físicos, provocar batidas, materialização de mãos luminosas que tocavam as pessoas presentes, transporte do objeto de dentro do armário fechado. Às vezes os espíritos consertavam, um dia consertaram uma caixinha de música.
e fizeram tocar a caixinha de música, tiraram de dentro do armário sem ninguém pôr a mão, né? E tocaram essa caixinha de música, além de consertá-la. Escrita direta, a caneta escrevia, a pena escrevia no papel sem ninguém colocar a mão. Ela tinha uma mediunidade, a irmã também, mas a dela era excepcional. Foi até estudada por cientistas, né? Então houve uma confirmação, veio um colegiado de pessoas, né, ver se era fraude, viu que não era fraude, e o pessoal, multidão que se formou do lado da casa delas, queria matá-las, porque eles não queriam aceitar que os espíritos podiam se comunicar, né? Isso aí foi uma coisa positiva, porque deu uma fama, um conversava com o outro, defendia as meninas que eram inocentes, eram crianças, né? Isso daí, ó, fez com que se espalhasse pelos Estados Unidos. Elas foram em Rochester, na cidade vizinha, foram para Nova York, faziam essas apresentações, o pessoal ver que existia, era a ordem dos espíritos, que era para avisar o mundo que isso acontecia, para a gente ter um pouquinho mais de sensibilidade quanto a isso. Elas foram para a Europa, moraram em Londres, né? E Kate continuou a ser estudada, inclusive, por um grande físico na época, que é o William Crookes, né? Que constatou que era verdade, estudou por 4 anos, ela e também a irmã. Mas para a Europa, para a sociedade, eles não tinham muita importância. Eles começavam a achar que era frivolidades, que era divertimento, fazia aquelas festas, as pessoas colocavam a mão, às vezes tinha médiums, porque não tinha só as duas de médium. A mediunidade foi explodindo nas pessoas, assim, foi se tornando... Mediunidade todos nós temos, né? Mas os espíritos ajudaram a tornar elas mais presentes nas pessoas para que pudesse ter bastantes fenômenos. Então não existia só elas como médiums. Existiam vários médiuns no mundo e começaram a ter esse fenômeno também. Mas foram as principais ali, né? Que despertaram a curiosidade. Enquanto as pessoas só achavam que era besteira, perguntavam quando ia casar para os espíritos, quantos anos tinham e tal... Kardec, em 1855, foi apresentado ao fenômeno das mesas girantes por um amigo. E ele estudou, ele chamou ao seu lado vários médiuns que tinham ao redor do mundo, né, uns muito próximos a ele, e veio a publicar o Livro dos Espíritos, em 1857. Porém, em 1888, elas fizeram muita apresentação, elas casaram, elas ficaram viúvas, tiveram filhos, né? E só que a Kate, tanto a Kate como a Margaret, devido a essa pressão psicológica que elas sofriam, porque a Kate, onde ela estava, tinha fenômeno mediúnico no seu dia a dia, elas começaram a virar alcoólatras. Tiveram invigilantes, elas foram invigilantes, né? E a obsessão tomou conta delas, porque os espíritos contrários ao espiritismo queriam fazer o quê? Que o espiritismo não fosse para frente. Então, aconteceu que a Kate perdeu a guarda dos filhos e foi até presa. Mas tudo isso se desembocou devido a uma discussão que ela teve as duas irmãs, tiveram com a irmã Lia, que veio chamar elas, olha, vocês param de beber. E aí acabou tendo uma briga entre elas. Os espíritas entraram no meio e acabou falando que tinha mesmo que tirar as crianças, porque ela não cuidava, que ela tinha preguiça. Na verdade, ela estava alcoólatra, estava precisando de ajuda. E ela ficou com tanta raiva desses espíritas e da irmã Lia, porque ela culpava os dois por ter afastado ela dos filhos. Depois voltou, mas as duas culpavam, tanto a Margaret quanto a Kate, que elas resolveram falar para as pessoas que era fraude tudo que elas faziam. Elas foram incentivadas por pessoas da igreja e materialistas, deram dinheiro para elas estavam com dificuldade financeira, que os maridos tinham desencarnado, e elas aceitaram e negaram tudo. Fizeram até evento para isso, escreveram carta. Só que isso aí não chegou a abalar o espiritismo. Abalou que as pessoas, por que elas fizeram isso? Mas não chegou a abalar a fim de acabar com o espiritismo. E o espiritismo deu uma resposta. O espiritismo caminha com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Lembra que eu disse
que não ia se corporificar a doutrina espírita em ninguém, é nos espíritos. Se essa pessoa não desse condição, ia ser na outra, os fenômenos iam acontecer e pronto. E naquela época já estava consolidado o espiritismo, né? E até em outros países, porque já tinha sido publicada toda a codificação de Allan Kardec, livros dos espíritos, livros dos médios, Gênesis, Céu e Inferno, Evangelho, né? E não abalou tanto assim. E o pessoal não acreditava muito nelas, porque elas estavam com problemas emocionais muito grandes e de alcoolismo. Mas depois elas fizeram uma retratação dizendo que um mês depois de tudo isso, a Kate já escreveu uma carta dizendo que tinha remorso. A Margaret, um ano depois, veio a público dizer que ela sofreu pressão, que ela não estava bem e que os fenômenos sim eram corretos e que ela tinha mentido por raiva da situação que ela viveu. Mas para nós, acho que tem que sobrar o sentimento de reconhecimento a esses espíritos tão fortes que vieram assim dar um pontapé inicial ao espiritismo, né? Que chegasse esses fenômenos ao mundo. Eram crianças com todo o amparo, né, da falange do espírito de verdade. Elas foram preparadas no plano espiritual, mas não foi uma vida fácil. Elas não sabiam tanto assim, né? O livro dos médiuns, depois só que foi editado, mas no início elas não sabiam de nada. Então, assim, elas não tinham um preparo espiritual, mas elas tiveram alguns problemas. Mas elas desencarnaram em 1890, em 1900, e tem em Nova York, nos Estados Unidos, um memorial homenageando as irmãs, a família Fox. E fica também aqui a nossa homenagem, o nosso reconhecimento desses espíritos tão fortes que nos ajudaram tanto. Fiquem em paz. Fiquem com Deus, tá? Um beijo a todos. Tchau!